De acordo com o trabalho proposto, agora na última parte desse trabalho a respeito das mulheres, né, que envolve essa questão da violência contra as mulheres, é claro que não, assim, o comparativo é sempre complexo, porque nem sempre a gente tem dados assim, equivalentes, né, pelo menos não tão bem feitos como o que a SEM disponibilizou da cidade de Goiás, mas a comparação então será feita entre então a cidade de Goiás e a cidade de Juiz de Fora. Vou começar aqui colocando dados aqui da cidade de Goiás. Como a gente não tem o equivalente necessário, então vamos analisar primeiro Goiás e depois partir para a ideia de Juiz de Fora. Eu consegui encontrar sim pontos semelhantes, pelo menos no que diz respeito a programa de assistência, né? Enquanto Goiás tem o SEM, Juiz de Fora também tem um programa equivalente. Vamos lá, vamos começar aqui item por item. Consta aqui na imagem aqui de Goiás, que a imagem de análise aqui, tem dados aqui, violência contra a mulher. Os dados aqui são, consta aqui de 2018, e vamos aqui analisar a primeira página aqui que a gente tem a página aqui do ícone aqui, né, do 100 e tal. É uma página que não tem essa primeira não tem nada específico, então vamos trabalhar então a segunda página aqui, que aborda também, né, aquelas divisões que a gente fez no outro vídeo, entre os tipos de violência que constam, principalmente também no informativo da Lei Maria da Penha, que esse tipo de violência que é a física, né, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. De acordo com essa análise aqui, em pizza, a gente tem aqui as divisões aqui, e ficou constatado então, em primeiro lugar, a violência física contra a mulher, em segundo a psicológica, em terceiro a moral, a sexual e a patrimonial. É engraçado que no outro vídeo eu fiz essa associação. Essa física, que é uma agressão violenta do corpo, né, que tem a característica de tanto, né, de gerar algum hematoma e quanto a sua pior face, que é levar a óbito, tem muita relação com a sexual, né, que é também uma afronta, uma agressão que também é física, mas logo de cunho sexual. Essa psicológica e essa agressão moral, que também são bem próximas, né? Só que o único detalhe de diferença entre essa moral e essa psicológica no caso aqui da psicológica, você tem aí algumas coisas aí que a gente que consta no dia a dia, né, que seria desde uma ameaça, tem aquela questão também que o indivíduo constrange a vítima, né, publicamente, com gritos, ameaças, humilhações. Tem a questão de manipulação, que também deixa, vamos dizer, danos psicológicos. Eu não sou especialista, mas eu estou só tentando especular sobre esses temas aí de uma forma de senso comum. Tem essa questão também que acontece muito em vários casos, que é a questão de vigiar. Né, aquele negócio acontece muito no casal, né, que acontece lá, de repente o agressor ele observa a sua esposa ou namorada, ou o que for, como um objeto, assim, como propriedade dele, e aí então ele passa a perseguir e vigiar constantemente sem motivo nenhum. Então esse sentimento de posse que acaba também gerando aí consequências, inclusive psicológicas para a mulher, né? Inclusive impede ela de conversar com certas pessoas. Então isso tudo é o que? É uma forma de manipular, de limitar essa mulher, que acaba caindo no ridículo mesmo. E aí esse indivíduo ele acaba por torturar, uma forma de tortura que ele comete aí com relação à mulher. Diferente são bem próximas, né? Diferente do aspecto moral, do ponto de vista moral tem aquela questão já
que acontece muito, principalmente hoje nessa era nossa tecnológica e nossa nova revolução aí, 4.0, né, me parece, que você tem de expor também a vida íntima da parceira, de forma a chantagear a vítima, e no sentido que meio que coaduna com o que foi visto acima na questão dessa violência psicológica, porque você tem aí uma perseguição, né? uma perseguição, e você acusa justamente a parceira, né? Entrando no âmbito moral daquilo que ela não cometeu. Então isso, e aí o que eu disse com a exposição da vida íntima, com as fotos e tudo, para ter algum benefício, tem a questão também que envolve a questão moral, que é a questão também dessa estética, essa busca, essa manipulação estética, né? Que você ofende a parceira com base em conceitos e percepções estéticas, né, negativas, né? E dessa forma você acaba desvalorizando e tal, a parceira e tal, também com proibições, com restrições com relação a vestimenta e tal. Outra coisa também muito grave. Agora, xingar é uma coisa também bem usual. Vamos avançar, senão não dá tempo. Então, por exemplo, essa psicológica com a moral, que são segundo lugar, terceiro lugar, elas meio que são irmãs de acordo também assim como a física e a sexual, né? Nessa física e sexual, a gente já está todo mundo aí meio que já está ciente, já pelo menos o senso comum aí. Agora, esse quinto aqui, é engraçado ela ter ficado aqui em quinto, porque ela passa bem desapercebida na mentalidade das pessoas, sabe? Porque por ser de bem material, não ser, né, agressões diretas, né, agressões que eu chamaria de frontais, né, que explícitas, frontais, ainda assim a gente deve considerar o valor expressivo dessa patrimonial, porque na maioria dos casos, pelo menos que vemos por aí, elas se iniciam a partir dessa dependência patrimonial, essa dependência, esse controle, né, que muitas vezes acontece, né, muitas vezes devido a uma lorota de divisão do trabalho, né, que acaba fazendo com que a parceira se torne aí, digamos, dependente financeiramente, e depois ela não consegue, se sente presa, não consegue se emancipar, né? Quanto mais o tempo passa, isso cada vez mais piora, porque cada vez mais se limita e cada vez mais o tempo é gasto com essas atividades impostas aí, e o mercado de trabalho, a gente sabe que ele é dinâmico, assim, quando mais cedo você entra nele, mais cedo se aposenta e mais cedo você constrói uma carreira. Com isso daí, as mulheres meio que acabam deixando a vida passar por falta por motivo dessa prisão. Infelizmente também, lógico, é claro que hoje em dia as coisas são bem mais claras, mas em alguns aspectos, em um tempo não tão distante, em que as próprias familiares, assim, os próprios pais, mães, assim, responsáveis, induziam, né, esse casamento forçado, esse casamento forçado o quanto antes, assim, creio eu, dentro de uma especulação que vai cair naquela situação daquele uso de mão de obra, né? Então, digamos, enquanto o homem permanecia mais tempo sendo útil para o desenvolvimento, vamos dizer, agrícola, assim, da família, a mulher ela é vista como pouco funcional, né? Uma visão preconceituosa aí, heranças do patriarcado aí. Claro que hoje, inclusive, era humilhada com relação a essa questão, por exemplo, se tivesse problema com separação, qualquer coisa do tipo. Então, isso ainda inibia a mulher nesse avanço aí, em busca da liberdade.
Tem essa questão também da subordinação, da questão da pensão. Isso daí é uma coisa muito grave também, sabe? Enquanto a mulher, na maioria das vezes, ela fica com a criança, então ela tem esse problema também desse entrave, dessa limitação, desse constrangimento aí da pensão, né? Vamos continuar então aqui. Vamos olhar então o outro dado aqui. Vamos mudar de perspectiva aqui. Vamos olhar aqui uma outra informação. Vamos continuar na mesma linha da pizza, que é interessante. O próximo dado aqui é a questão de estado civil, que eu tinha comentado aí um pouco antes. Essa dificuldade que a mulher tem de constrangimento aí com relação à separação, que era uma visão e um passado não tão distante. Está aqui a posição aqui da união estável, primeiro lugar. É engraçado que, considerando que o primeiro lugar é a agressão maior, então quer dizer, união estável, a agressão está em primeiro lugar. Solteira em segundo lugar, casada em terceiro, divorciada em quarto e quinto viúva. É engraçado isso, porque é difícil, não deu para, eu não sei se essa pesquisa aqui quis dizer que a união estável produz um possível aumento de chance de agressão. Essa união estável poderia ter se simplificado aqui com relação a casada. O que seria uma união estável? Uma união estável não oficialmente declarada, né? Talvez seja isso, apenas uma união estável e nada formal. Pode ser que seja isso, essa visão de Goiás aqui. Então quer dizer que a união não formal, ela aumenta a chance talvez no caso do casado aqui, um tipo de constrangimento, um tipo de preservação, que foi, né, as pessoas sabem, né, que foi um caso de casado aqui, pessoas participaram do casamento, então talvez exista ainda uma barreira com relação a isso. Nunca visão que eu consigo ter assim de senso comum. Agora, então, a primeiro lugar aqui é a união estável. Solteira, e seria no caso, sei lá, da gente com relações de namorado, algumas possessivo, né? Divorciada pode ser questão de vingança, né? Aquela coisa de cobrança, pensão, vingança. Então tem que ver também no outro quadro lá que a gente tinha visto, que muitas vezes elas porque quando a gente imagina, a gente sempre imagina a física em primeiro lugar, né? Então a gente nem considera todas as outras, entendeu? Mas eu acho que quando você olha de longe assim, você vê que para a união estável vai caber aí, sim, vai caber a sexual, vai caber a moral e a psicológica, para que essa mulher ela não se desvincule, né? Chegando a ser física em todos os níveis, e aí, em última instância, patrimonial, sim, vem a calhar. Agora, no sentido de solteira, você tem aí, não sei se a sexual caberia, se bem que isso pode acontecer. No caso de solteira, a patrimonial não, porque precisaria de um vínculo maior, então nem sexual nem patrimonial. Mas isso não impede da moral, da psicológica e da física no intuito de convencer, né, de convencimento, essa perseguição aí, mais em destaque aqui entre a psicológica e a moral, podendo chegar à física. Agora, talvez a forma mais amena sexual e patrimonial. Agora, divorciada, fica aquele vínculo com os filhos, né? Então vai entrar aqui, mesmo que a moral esteja extinta aí, hoje em dia a gente tem aqueles meios também de defesa, né, medida protetiva e outros aspectos, então você inibe a parte física, inibe a parte sexual, mas ainda existem as calúnias aqui, que é a parte psicológica, moral e principalmente a patrimonial, ela sobressai. E tem aqui na questão da viúva. Com relação à viúva, acredito que, lógico, né, a patrimonial seja, por isso, o último lugar. Então, quer dizer, à medida que a gente vai analisando aqui, dá para perceber o motivo que leva essa situação. Então, continuando aí com a ideia dos gráficos aí, da exibição aí dos gráficos em as porcentagens aqui em pizza, né? Esse ícone aí em pizza, você consegue, vamos olhar agora a questão da formação, para aproveitar que a gente já iniciou com essa questão aí da informativa em pizza, vamos tentar desvendar aqui, esmiuçar pelo menos.
a gente vê aqui o maior aqui, o destaque maior aqui, é surpreendente isso daqui, 36% superior incompleto. Jamais. Então você pode ver que as duas fatias, as maiores fatias, são a de superior. Isso daí é bem interessante do ponto de vista dessa análise meio que clichê, assim, que a gente sempre imagina que quanto menos mais, né, quando menos estudo, mais, né? No caso aqui, só 10% do ensino fundamental, crescendo para 24% do ensino médio, chega a surpreender. Agora, pós-graduado, 3% já era algo assim mais ou menos previsível, né? A gente imagina que quanto mais estudo, menos agressão, mas então 36% das mulheres com superior incompleto são agredidas. Em segundo lugar vem a superior incompleto, né? Bem superior, mas que também é mais alto do que a do ensino médio e também do ensino fundamental. É bem surpreendente isso, no quesito formação. Vou mudar aqui de quesito aqui, continuando a mesma ideia do gráfico aqui. Essa pizza aqui é a que mais, talvez a mais confusa com relação a isso, que está em relação aqui ao tipo de agressão das que moram e as que não moram com o agressor. Das que moram com o agressor, sim, moram com o agressor, 83, mais baixo do que as que não moram com o agressor, que é 149. Mas aí, considerando, digamos, daquelas 5 situações lá, né? Você tem união estável, solteira, casada, divorciada, viúva. Você pega a união estável e casada, que seria, sei lá, união informal, né? União estável, informal e casada. Você tem essas duas nesse pacote de 83 aqui, e você tem todas as outras 3, e por isso que a soma ela acaba sendo maior para as que não moram no agressor, né, que vai entrar aqui nessa fatia aqui. Então 2/5 aqui, então 2/5 se relacionam com esse valor, por isso que ele é um pouco confuso, mas considerando que 3/5 acabou ficando por parte das que não moram, que vão ser solteira, divorciada e viúva, e a gente consegue entender um pouco mais esse gráfico. Mudando agora de gráfico, vamos mudar aqui radicalmente de gráfico, continuando aqui a nossa observação com relação às questões aqui. Vamos tratar aqui então consta aqui em Goiás aqui que a idade é de 41,5 entre 18 a 35 anos. Eu creio que essa análise aqui da questão da idade é somente essa idade de casamento, né? Hoje em dia, não sei se confere ainda, tem muita gente que não se casa, mas ainda assim, como estava constando ali, que essas agressões elas acontecem independente do contato físico, né? Então, e principalmente por solteira estar em segundo lugar, a gente imagina que, como ela não depende de casamento, né, porque as condições são variadas, né, inclusive as solteiras constando ali no segundo lugar, a gente imagina que na idade de 18 anos, 35 anos, que é a idade mesmo de ascensão na vida, né, entre aspas, né, que depois disso ele já começa a meio que consolidar as coisas e as coisas já estão. Isso não quer dizer que não exista essa questão aí, porque você vai ter ali, né, na questão do divórcio, lá nessa questão patrimonial, psicológica e moral, mas então está analisado aqui a questão da idade. Outro aqui seria a questão da cor, né, tá, que 40% das mulheres são negras. Aparentemente, assim, também numa análise de senso comum, a gente imagina que é pequeno, né? Mas como assim? A gente imaginava que não. Pelo menos na perspectiva meio digamos, clichê ou estigmatizada, né, com relação a essa frequência. Mas eu fico imaginando se contar, digamos, todas as etnias e 40% sobressair com relação às outras, é uma quantidade ainda expressiva com relação às mulheres, né, do descendência. Então é algo que mantém ainda infelizmente esse estereótipo aí já antigo. Vamos então passar para o item aqui, com
item de renda, né? 64,15% não dependem do agressor. Aí consta aqui de renda média das vítimas, um salário mínimo. 54% não depende do agressor. Isso é bem curioso, né? A gente imagina a questão dessa dependência, mas vai a favor da questão do primeiro lugar. Então, esse primeiro lugar aqui, lembrando que em quinto lugar ficou a patrimonial, então você tem aqui todo tipo de agressão que fica externa, a gente imagina fora da casa, né? Fora do âmbito doméstico, né? Que o físico pode ser cometido fora, o psicológico fora, inclusive o sexual também fora. Então, mas ainda assim é surpreendente, porque num passado não tão distante a gente imagina que essa não dependem do agressor, essa dependência do agressor em um passado não tão distante era bem evidente, assim, a gente percebia, mais uma vez falando com relação àquela observação minha, que esse patrimonial aqui era grande gerador das outras agressões, né? Então, cessando o patrimonial aqui, há indícios que mudanças já estão acontecendo, inclusive com relação à tomada de autonomia por parte das mulheres, que se elas não dependem do agressor, é um bom indício de que as coisas estão, digamos assim, ainda dentro do caos, melhorando, né? Estão indo para um caminho mais positivo. Essas leis estão fazendo meio efeito, né? Claro que gradativo, mas estão fazendo efeito. A cor análise dos filhos aqui, a maioria tem entre 1 e 2 filhos. Também é uma coisa já previsível, essa questão dos filhos aqui, porque geralmente também é tradicional, também é uma herança aí dessa necessidade de filho no casamento, nesse casamento cedo, né? Um passado não tão distante aí, as recomendações tradicionais aí, que acabam meio que esses filhos acabam sofrendo toda essa situação aí, gerando não só abalo psicológico, não só para entrar naquele índice lá do psicológico, não só psicológico, é a segunda causa para a mãe, mas os filhos também ficam abalados com tanto... porque tem crianças também que apanham, então vai incluir aqui questão física, psicológica, patrimonial. A gente não pode esquecer também que tem os abusos sexuais dentro da própria casa, então é tudo isso aí. Vamos ver aqui mais um aqui. Vamos ver lá o primeiro, lá em cima tem um caminho aqui, um trajeto aqui. Esse aqui vai ter que especular aqui legal. Vamos olhar aqui o outro aqui, que é a questão do bairro, sabe? Aeroporto em primeiro lugar, segundo lugar no centro, em terceiro lugar em São Vicente. Eu não consegui achar nada específico com relação ao aeroporto. Toda vez que eu tentava pesquisar aeroporto, entrava o aeroporto eu não sou de Goiás, velho, entrava o aeroporto de Goiânia lá. As informações distorciam a minha busca. Então, mas aqui dá para perceber se o centro está na segunda posição e aqui nas margens aqui a gente tem o aeroporto e São Vicente, então quer dizer que não é o centro, no caso, entre aspas, vamos dizer assim, como um clichê onde tem os maiores valores e tal, as maiores formações, então está no segundo plano, a margem tem o primeiro e o terceiro lugar. Então, o que dá para entender disso? Ainda assim, você vê a região do aeroporto aqui mais afastada do centro, né? Essa região do aeroporto aqui, bem ao sul do centro, né? No caso aqui do mapa, considerando apenas o mapa, com relação ao centro, eu estaria na posição do oeste, né? Ou sudoeste, e você tem aí, considerando o tamanho do mapa inteiro da cidade, no centro mesmo estaria é engraçado que o centro da São Vicente e nas duas extremidades aí, tanto leste e oeste, tá? No oeste o aeroporto, mais afastado do centro pelo nome, né? Mas a oeste do São Vicente você tem engraçado, né? Vamos
continuar aqui, é um caso inédito, né? Por exemplo, o centro que não é o centro, né? E que ele consta lá no extremo leste, considerando o mapa, que na maioria das cidades o centro ficava mesmo na região central, né? Você tem São Vicente de fato no centro do próprio mapa, e você tem na região oeste o aeroporto. Mas considerando apenas o centro com relação ao nome, e é isso que interessa, você tem em primeiro lugar, então quer dizer, um afastamento maior do centro com relação ao nome. Você tem no extremo oeste, você tem o bairro Aeroporto em primeiro lugar, então quer dizer, muitíssimo afastado do centro, constando ali em primeiro lugar com relação à agressão. E é engraçado que eu meio que conflito com aquela informação, se a nível superior incompleto estava dando a maior índice de agressão, né? Depois o superior em segundo lugar, se não me engano. Como pode esse nível superior estar morando no aeroporto? A não ser que seja uma área nobre, né? Desconheço a cidade, mas então surpreendente mais uma vez. É uma coisa até meio que se tentar especular, né? Sabe que eu não consigo tantas informações assim. Vamos lá. É engraçado que eu não sei se é pegadinha, acredito que não, mas eu não estou achando uma coincidência entre esse Goiás, que seria do Goiás Velho, com relação aos bairros, né? Eu não sei o que tem aqui, no próprio site aqui, mas é engraçado que, se você for olhar por outras vias, bairros da cidade de Goiás, você vai ter Areião, um exemplo, não conheço a cidade, mas nesse A aqui deveria estar o aeroporto também, não tem. Então eu não sei se é um tipo de uma pegadinha, mas isso que é estranho. O mapa não tem relação nenhuma nem com Goiânia, nem com Goiás estado. E era para ter aqui na letra A aqui o aeroporto, e nem achei o São Vicente. Se você for setor aqui, o São Vicente não tem aqui, ó. Vou falar um por um, né? Mas aí você vai vendo aqui, não tem o Vicente, não tem. Tem setor centro, tem um bairro centro, quase toda a cidade tem isso. Então eu vou deixar um buraco aí dessa investigação aí que não tá batendo, mas o que dá para assim, aprender assim, de extrato aqui é que, considerando que o centro fica do leste para o oeste, o aeroporto fica na região, o primeiro lugar de agressão fica num lugar mais afastado, o que conflita com relação às mulheres lá com o superior incompleto, porque, digamos, entre aspas, numa realidade comum, elas superior e incompleto estariam no centro aqui. Então, quer dizer, essa maior agressão talvez deveria acontecer no centro, devido ao grande nível aqui de agressão, 36% de agressão de superior incompleto. Mas se o primeiro lugar está no aeroporto, por algum motivo, essa pessoa de nível superior incompleto se localiza aqui no aeroporto, que é o mais afastado do centro. Em terceiro lugar, São Vicente também não encontrei. Então o centro geralmente tem em todas as cidades, então eu vou pular aqui essa análise aqui essa análise aqui que está confusa. Passando aqui adiante aqui, vamos entrar aqui nos agressores aqui. Você tem em primeiro lugar o Amazil como primeiro agressor aqui. É uma coisa também que tem que ser meio que especulada. Pode ter uma interpretação conflitosa aqui, sabe? Porque, digamos, o terceiro lugar está em marido. Se o terceiro lugar está em marido, digamos, o terceiro lugar está em marido, enquanto a casada está batendo, sim, casada, terceiro lugar, marido, terceiro lugar. Que também solteiro, namorado também. Agora, um caso aqui, parentes e filhos, acontece também, mas filhos em último lugar e parentes.
Essa aqui, comparando ali, né, a Mazil e a união estável, que sendo em primeiro lugar aqui, que não é aquela união, né, juntar, né, que era chamada, entre aspas, né, diferente de casado aqui, mas que também é uma união estável. A Mazil aqui, mas a Mazil ela é uma colocação meio dúbia, né? Levanta questões, porque esse Amazir ele pode ser desde amante, que se fosse amante ia conflitar com união estável. Como é que pode o amante ser união estável? Ou Amazir no sentido de, aí sim vai ter a ver que é uma união estável, porém não oficializada, digamos assim. Então está batendo mais ou menos com a previsão lá. Eu acho que disso tudo aqui ficou faltando. O mais duvidoso aqui é a questão do bairro, que por não ser da cidade vão encontrar um mapa semelhante, não dá para pesquisar. Inclusive eu estava disposto a andar pela rua usando próprias ferramentas aqui de internet. A questão de Chico, a idade já foi visto, mora com o agressor, a formação já foi visto, essa renda aqui que não depende do agressor. Então a gente já viu tudo aqui, já deu para dar uma especulada legal com relação a esses quadros aqui, proposto aqui pela a situação de 2018, proposto aqui pelo CEN, só lembrando que esse CEN, esse CEN não é o Centro de Estudos de Administração Municipal, não, só parece. Esse CEN é com relação à mulher, que seria Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Que loucura, né? Tem aqui também o Centro de Estudos de Administração Municipal. Mas então vamos ao que interessa e vamos comparar lá então na observação também na cidade de Juiz de Fora, para ver se o que a gente encontra lá de comunhão. Eu vou também, antes de falar do Juiz de Fora, eu acredito que vale a pena falar desse CEN aqui. Esse a gente tirou os dados dele, o que significa esse CEN? Eu vou vir aqui acrescentando aqui, eu fiz as anotações com relação ao CEN e com relação a Juiz de Fora. Vamos ver aqui então o que eu vou especular aqui um pouco sobre esse CEN. Então vamos aqui fazer uma gravação simultânea aqui. Estou gravando o áudio independente da imagem por falta de recurso. Mas vamos analisar aqui o Goiás Velho e Juiz de Fora, que esse é o nosso objeto aqui, essa análise das duas cidades com relação à questão da agressão contra a mulher, da violência doméstica e as coisas do gênero. Eu vou ler aqui, vão aparecer algumas imagens do lado aqui. Sempre que eu falar o nome da cidade, alguma coisa, eu vou tentar complementar com as imagens aqui do lado. Vamos lá. Coloquei aqui, de acordo com as recomendações propostas no trabalho comparativo entre as duas cidades com relação ao combate à violência contra a mulher, foi possível recolher alguns dados e programas afirmativos. Aí eu fiz uma comparação entre as duas cidades aqui. Goiás Velho é uma cidade do estado de Goiás, fundada em 25 de julho de 1729, com a população de 22.916 habitantes. Juiz de Fora é uma cidade do estado de Minas Gerais, fundada em 31 de maio de 1850, com a população de 568.873 habitantes. Goiás Velho é uma cidade conhecida por seus monumentos históricos e seu turismo. Juiz de Fora é uma cidade conhecida por seu pioneirismo industrial, além do comércio. Eu vou começar aqui os dados aqui, que é a parte que eu acho mais chata, mas tem que ser falado aqui. Aqui embaixo aqui os dados, né? Por enquanto não. Goiás Velho, na data de... Agora sim, coincidência não, né? Os programas comparativos agora, né? Não dá para conseguir uma comparação exata, como na outra exposição anterior, mas a gente vai tentar ver o que é possível fazer aqui, conseguir colher das duas cidades. Goiás Velho, na data de dezembro de 2013, aprovou a criação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. O CEN é um espaço psicossocial de atendimento, acolhimento e encaminhamento jurídico da mulher
em situação vulnerável de violência doméstica, contribuindo para o resgate de sua cidadania. Agora, em comparação, Juiz de Fora, na data, agora, 6 anos depois, né, na data, em Juiz de Fora inaugurou a OAB Mulher, Núcleo de Atendimento à Mulher no Combate à Violência Doméstica, isso em 2019. A OAB Mulher é um espaço que vai se assemelhar bastante de acolhimento e atendimento psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica. Vou colocar a foto aqui do lado. Então, essa primeira etapa aqui em cima, dá para ver que as duas cidades contam com o apoio desses programas. Me parece que esse SEM aqui, ele também se estende a outras cidades, não é um programa exclusivo de Goiás Velho. Goiás Velho, a partir do SEM, identificou que 96,22% das mulheres vítimas de violência doméstica buscaram ajuda no próprio SEM. Identificou também que a maioria tem entre 1 a 2 filhos, que possuem união estável, que a maioria não mora com o agressor, que 40% são negras e 41,5% tem entre 18 e 35 anos de idade, que não depende financeiramente do agressor, que 36% tem superior incompleto e que 79,24% são vítimas do amante lá, Amásio, que a agressão física é a maior de todas e que moram na periferia da cidade. No caso da periferia da cidade, eu tive aquele problema, que como eu não sou de Goiás Velho, eu não pude identificar aquela região ali se corresponde à periferia, mas pelo menos era mais distante, a região do aeroporto. O único detalhe é que estava lá em primeiro lugar, né? Isso distante do centro e com uma população lá de mulheres com superior incompleto. Isso me deixou bem intrigado. Mas continuando aqui, o portal G1 registrou que Juiz de Fora um aumento de 18% dos crimes violentos no primeiro trimestre de 2020 em comparação em 2019. Entre esses crimes constam estupro de vulnerável, estupro consumado, homicídios e roubos. O maior aumento foi em relação aos casos de estupro de vulnerável consumado. Em 2020 foram 9 casos confirmados, já em 2019 nenhum caso foi registrado no primeiro trimestre. Aqui que eu reli isso aqui, parece que vai ter uma confusão aqui agora, mas vai ficar fácil de entender. Segundo o mesmo site G1, nos 3 primeiros meses do ano foram registradas, no caso com referência a 2019, os 3 primeiros meses do ano foram registrados 1.397 casos de violência doméstica de Juiz de Fora. Em 2020, 1.219, ou seja, uma queda de 12,74 em relação ao ano anterior. Aqui vai dar uma confusão aqui, porque no começo eu tinha falado que aumentou, né? O aumento, 18%, mas só que esse aumento de 18% com referência ao total de crimes violentos, mas com relação a casos de violência doméstica, houve queda de 12,74% com relação ao ano anterior. A média de registros em 2019 foi de 465 por mês. Nesse ano, em 2020, a média mensal foi de
416 casos de violência contra a mulher. Aqui embaixo vai ser outro caso, uma das outras perguntas. Então eu já analisei Goiás, eu agora comparei as duas cidades e agora eu vou dar uma solução, que seria o terceiro caso aqui, que essas coisas são resumidas que eu conferi lá. Já tem acho que o primeiro vídeo, o primeiro áudio tem quase 40 minutos, que eu tive que depois enxugar para dar um pouco menos, então não tem como ficar especulando, e até mesmo questão de material também foi bem, não é que foi difícil, mas não tem tanto material assim disponível, a não ser que a pesquisa seja mesmo um pente fino, mas deu para meio que ter uma noção. Agora na resposta 3A, como solucionar esse problema, o que fazer para ajudar, para amenizar essa situação. Várias medidas poderiam ser adotadas com a finalidade de combater e reprimir o impulso de violência contra a mulher, mas abordaremos apenas três medidas desconstrutoras da destruição, que é o próprio pensamento sexista misógino. Desconstrutora da destruição. A primeira medida que eu identifiquei tem relação com a propaganda. A propaganda sendo a principal propagadora de informações para amenizar e informar. Então, com relação à propaganda disso, a primeira medida a ser considerada como provedora do triunfo é a propaganda, ou campanha cardeal vanguardista de todas as outras três propostas, pois sua força é imensa, assim como seus efeitos de orientação e transformação das massas. Temos visto que o globalismo capitalista tem por meta fomentar os desejos de consumo, além de engordar magnates através das marcas, sendo o anúncio sua melhor forma de proselitismo mercantil. Essa é uma forma grotesca e engenhosa de pauperizar valores instrutivos em prol de haveres cabedais. Eu falo aqui justamente a respeito disso, sabe? É que muita gente, através do globalismo capitalista, tem fomentado esses desejos de consumo, sabe? Esses desejos de consumo, eles nada mais fazem do que alimentam os próprios capitalistas ali. Eles não têm, a população meio que compra essa ideia consumista enganosa e quem lucra são os grandões. E eles usam essa forma de propaganda como o melhor meio mercantil de divulgar as suas mercadorias e de vender, né? Uma propaganda moderna, né? Muito engenhosa, que fomenta lá os haveres lá dos grandões. Agora, a arma propagandista sempre fez parte do fetiche mundial, anunciados desde que o mundo é mundo, promovendo mercâncias segundo os apelos supérfluos inventados pela moda, pela menor durabilidade e maior valor possível, a promover coisas e coisificar os homens. Essa questão aqui é muito interessante, porque o homem começa a ficar dependente desse consumo, coisificar os homens, né? Tudo segundo os critérios soberbos dos abastados. No campo de nossa proposta, esse tipo de ação continuará
No campo da nossa proposta, esse tipo de ação continuada maximalizaria e muito a tomada de lucidez por parte de um virtual agressor. Maximalizaria e muito a tomada de lucidez por parte de um virtual agressor. O simples fato de sua reprodução, assim como as placas de trânsito, sirenes, uniformes e outdoors, aumentariam as ações salutares de apreço e consideração à mulher, proibindo futuras delinquências. Então, a segunda proposta seria justamente essa aqui na verdade, a primeira proposta, essa aqui eu encerro a primeira proposta, que é essa aqui do marketing, da propaganda sistemática, semelhante aos informativos de placa de trânsito, no caso de orientar e inibir, evitando aí futuras delinquências. Outra parte aqui seria a segunda proposta. A segunda medida diz respeito à liberação de instrumentos isonômicos de autoridade. Depois eu vou explicar o que são os instrumentos isonômicos de autoridade. Uma ação pertinente que atuaria a partir de uma reforma no Estatuto do Desarmamento de 2003, infringindo mudanças que facilitariam a equidade, isso é importante, de forças entre homem e mulher, ligando as mulheres a amparos de justiça marcial. Essa questão aqui também é amparos de justiça marcial. O que seria esses amparos? Seria esses mecanismos aqui de defesa que meio que daria à mulher uma condição de revanche. É lógico que a instrução é a melhor coisa que tem, a educação é a melhor coisa que tem. Mas na falta de educação, as mulheres precisam de ter alguma vantagem. Essa questão aí, como é que vamos fazer? Obrigar as mulheres a malharem, a treinar, a fazerem artes marciais? Não. A justiça marcial, através de baixos custos, viabilizaria às mulheres o suporte adequado ao nivelamento necessário entre os sexos, por meio de exames e treinamentos marciais gratuitos, segundo as diretrizes da União, contando com a facilitação e desbloqueio de algumas armas de suporte e não letais, sendo elas a arma taser, o gás de pimenta e o gás lacrimogêneo. Essas três principais armas aqui, de novo: a arma taser, o gás de pimenta e o gás lacrimogêneo, além do exame feminil de liberação do porte parcial ou total de arma de fogo, exclusivamente fêmea. Então, o fato da mulher, a mulher se apresentar lá e tal, dá a ela uma condição de portar também, inclusive em muitos dos casos, a facilitação da arma de fogo aí, e até mesmo a redução dos custos aí. A terceira medida, a terceira importante medida aí, a adequação às necessidades feminais, é a castração química. Um assunto polêmico aí, muita gente já existe uma lei aí desde 2002, então essa lei foi contra o abuso de crianças. Em 2007 continua também contra a pedofilia. Em 2008 permaneceu intensificada contra o mesmo tipo de crime. Em 2011 foi estendida a estupro de vulneráveis e em 2013 estendido para combater os casos de violência sexual contra mulheres vulneráveis e crianças, podendo ser feito por vias químicas ou cirúrgicas. Então ser feita
por vias químicas, ou seja, essa castração química aí. Então fica aqui toda essa segunda parte do trabalho aí. O que falta agora, o restante seria, que eu vou colocar aqui, que seria a análise dos gráficos, que também é importante aqui, só uns gráficos que tinha e um videozinho final para mostrar uma operação lá. Uma operação de combate, de prevenção no caso, de prevenção à agressão à mulher. Então, é isso aí. Estamos aqui no portal G1, lógico que em resumo, né, um print da tela, e esse print só tem a parte aqui que nos interessa, de acordo com o trabalho. Lá no globo.com, no G1, falando sobre, na Zona da Mata, teve integração e falando sobre Juiz de Fora, os crimes violentos de Juiz de Fora. Só para ter uma base em números também, para como está em jogo essa análise aí. Lógico que essa análise ela também não é completa, né, mas como em Goiás Velho a gente fez uma análise incluindo vários parâmetros lá, de acordo com gráfico lá de Empitz e outras espécies lá. Vamos tentar aqui fazer o que é possível com material de Juiz de Fora. Esse aqui e um outro gráfico também. Então, considerando aqui os crimes violentos de Juiz de Fora, tem o trimestre em relação a 2019 2020 e a sua variação aqui em porcentagem. Tem aqui primeiro o estupro consumado, né? Você tem aqui esse estupro consumado no primeiro trimestre de 2019, 2 casos, e em 2020, 4 casos, alterando aqui em 100%. Estupro tentado, você tem aqui 0 casos, você tem também 0 casos em 2020, no primeiro trimestre. Estupro de vulnerável consumado, você tem 0 casos, você tem 9 casos, no primeiro trimestre de 2020, alterando aqui em 900%, você tem estupro de vulnerável tentado, 1 caso, para 0 no mesmo período em 2020. Então esse é só uma noção um pouco detalhada assim sobre a questão. Então, quer dizer, houve o aumento aqui no caso, e isso é importante ser observado. Agora vamos passar para o outro gráfico, que é uma outra espécie de análise. Vamos lá então. Então, voltando aqui no gráfico, no outro aqui, outro tipo de gráfico, a gente vai observar que violência doméstica familiar contra a mulher em Juiz de Fora, registro do primeiro trimestre de 2020 diminuíram, que eu já havia falado, né, 2,78% em relação a 2019. Você pode ver então que, considerando aqui em 2019, esse ponto aqui, em janeiro, né, 523, os dados com relação a janeiro de 2020, 470. Você pode ver que, com relação à violência doméstica, houve redução. Em relação às violências. Agora você pega aqui em fevereiro, teve uma queda aqui, em fevereiro foi para 400 e aqui foi para 371. Então, quer dizer, você percebe que houve de 422 para 371. Agora, considerando aqui, em março, você tem 452 para 378. Então, quer dizer, do março de 2020. Então, fica claro aí uma queda com relação aí aos trimestres aí.
Dá para verificar através desse registro aqui. É interessante perceber isso para poder ter uma noção de como é que funciona. Isso aqui foi tirado do G1, né? Apesar desse aumento do número de crimes violentos em 2020, você tem ali a diminuição dos crimes contra a mulher. Então é isso aí. Aí assim fecha esses gráficos aqui do trabalho a respeito desse material aí, tá bom? Um abraço.